é um prazer estar gravando este vídeo para falar um pouco sobre uma pesquisa que nós desenvolvemos aqui na faculdade onde eu atuo, e a ideia central era entender qual que é a percepção do estudante do ensino superior em relação ao uso das narrativas digitais no processo de ensino-aprendizagem. E claro que nessa pesquisa a gente contou, claro, com o apoio do estudante. Então, qual que é a ideia central dessa nossa pesquisa, desse vídeo, na realidade, falar um pouco sobre o problema de pesquisa, falar um pouco sobre os objetivos, o referencial teórico que nós utilizamos, qual a metodologia de fato utilizada para o desenvolvimento da pesquisa e, claro, os resultados encontrados e as considerações finais. O que é que levou a gente a esse tema? Nos últimos anos se fala muito, se discute muito sobre metodologia ativa, se discute muito sobre o uso ou a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação no ambiente de ensino-aprendizagem. Se fala muito sobre narrativas digitais, mas será que o estudante, ele de fato gosta de aprender diferente? Será que de fato ele percebe isso como uma coisa positiva? Então foi essa preocupação que trouxe a esse questionamento. Então, como os estudantes de graduação percebem o uso das narrativas digitais para uma aprendizagem significativa na rede particular de ensino? Para desenvolver essa pesquisa, nós desenvolvemos alguns objetivos, sendo o objetivo geral analisar a percepção dos estudantes da graduação da rede particular de ensino sobre o uso das narrativas digitais para uma aprendizagem significativa. E para dar suporte a este objetivo geral, nós tivemos aí 3 objetivos específicos. Conhecer a percepção dos estudantes sobre os desafios da aprendizagem trazidos pelas narrativas digitais, apresentar os desafios vivenciados pelos estudantes na convergência digital entre áudio, vídeo, texto e teatralidade e compreender a avaliação dos estudantes sobre a eficiência e eficácia das narrativas digitais no processo de ensino e aprendizagem. Então, para a gente desenvolver essa pesquisa, buscar de fato entender, compreender essa percepção do estudante, nós trabalhamos aqui com 3 pontos focais dentro do referencial teórico. Primeiro, a percepção do estudante em relação ao processo de ensino-aprendizagem, então, que percepção ele tem sobre o processo dele de aprendizagem. Metodologias inovadoras para uma aprendizagem significativa, então como é que essas metodologias inovadoras, de fato, elas constroem a aprendizagem junto com o aluno, elas possibilitam essa construção. E, claro, as narrativas digitais como metodologia ativa do processo de ensino-aprendizagem. Então, a ideia é trazer para dentro do conceito das metodologias ativas as narrativas digitais. Para a gente seguir a pesquisa, para desenvolver a pesquisa, nós fizemos, primeiro, ofertamos um curso de extensão, onde neste curso nós tínhamos 34 inscritos e dos 34, 25 se tornaram alunos efetivos do curso. O curso de extensão contou com espaço virtual configurado no Google Classroom. Nós utilizamos um conteúdo complementar, trazendo vídeos, e-books, artigos, enquetes e o diário de aprendizagem, que funcionou como parte da coleta de dados. Então, o estudante, ele todo dia registrava lá o que ele aprendia e nesse registro a gente coletava algumas informações. Também utilizamos o espaço presencial, porque o curso foi presencial. E, claro, com a sala de aula composta, com carteiras modulares, que juntas formavam mesas de trabalho em grupo, então funcionava como um espaço próprio para a prática de metodologia ativa. E, claro, 20 computadores móveis. Nós temos o conjunto dos Chromebooks, e esses Chromebooks eles serviram para desenvolver tanto o curso como a própria coleta de dados. E, claro, as narrativas digitais foram utilizadas a partir de algumas metodologias ativas. Então, por exemplo, utilizamos sala de aula invertida, utilizamos aprendizagem baseada em equipe, utilizamos aprendizagem baseada em projetos e, claro, junto com isso, a educomunicação. Eles precisaram construir vídeos, realizar, de fato, a construção de fotografias e de áudios, tipo podcast, para registrar suas aprendizagens. E esses itens também foram instrumentos de coleta de dados, Também, ainda trabalhando a questão da metodologia, todos os estudantes, eles eram alunos de graduação, eles cursavam ou o curso de Direito, ou o curso de Administração Empresarial, Administração de Empresas, ou Gestão de Recursos Humanos. Os dados
que nós utilizamos na pesquisa foram coletados a partir de entrevistas individuais, a partir de grupo focal e, claro, do diário de aprendizagem. Então, o estudante, ele, após registrar aquele diário, esse diário ficava no ambiente virtual e eu tinha acesso para fazer a coleta de dados. Além, claro, das observações e do diário de campo do pesquisador. Então, todas as noites eu ia registrar também qual que era o meu ponto focal, qual que era a minha observação em relação à aprendizagem dos estudantes por meio das narrativas digitais. E, claro, utilizamos a análise de conteúdo, para poder examinar esses dados das entrevistas do grupo focal e, claro, também trabalhar os dados desse diário de aprendizagem. No final, fizemos uma triangulação de dados, onde essa triangulação pôde confirmar a congruência entre os dados presentes no grupo focal, na entrevista individual e no diário de aprendizagem. Quais foram os resultados dessa pesquisa? Primeiro, tudo isso aqui são as falas dos estudantes. Então, o que é que eles disseram? As aulas se tornaram mais envolventes, saindo da monotonia da aula tradicional. O estudante entende e percebe que usar as narrativas digitais sai do tradicional, mas não é por sair do tradicional, e sim por sair da monotonia que uma aula tradicional muitas vezes tem na visão deles. E, claro, termina reforçando aí o dinamismo que as narrativas digitais trazem para dentro do espaço de aprendizagem. Possibilita ao professor integrar as tecnologias digitais de informação e comunicação em sala de aula, recursos que já estão integrados em sua vida fora de sala de aula. Olha que interessante, o estudante ele percebe que todo esse recurso digital, o uso de smartphone, de notebook, o uso de uma câmera de vídeo, por exemplo, já fazem parte da vida deles, mas não estavam integrados no ambiente de ensino-aprendizagem. Então, por que o ambiente de ensino-aprendizagem tem que ser distante da realidade da vida deles? Então, eles entendem que essa integração aproxima o ambiente de aprendizagem com efetivamente a vida fora do espaço de aprendizagem. Utilizar as narrativas digitais aumenta o engajamento nas aulas e nas atividades. Eles também percebem que quando utilizam ou utilizaram as narrativas digitais, eles ficaram mais engajados, mais motivados, participaram mais das discussões, dos debates, do desenvolvimento das atividades de maneira geral. Percebem a relação direta entre teoria e prática. O estudante também ele sinalizou, todos os estudantes sinalizaram, que quando você utiliza as narrativas digitais, há uma aproximação muito grande entre a teoria e a prática, que é o exigido no mercado de trabalho. As narrativas digitais exigem deles maior apropriação dos conteúdos teóricos para uma aprendizagem mais profunda. E olha que interessante, eles alegam que utilizar narrativas digitais provoca neles a necessidade de aprofundamento teórico. Então, eles terminam tendo que ler mais, estudar mais, se aprofundar na teoria, no conteúdo, para dar conta da atividade presente por meio das narrativas digitais. Os professores ainda têm receio em utilizar novos métodos de ensino e quebrar paradigmas, e esse é um ponto bastante importante para a nossa reflexão. O estudante ele diz que o professor não tem segurança para utilizar narrativas digitais em sala de aula, que o professor não tem segurança em aplicar metodologias inovadoras com medo de, além de quebrar o tradicionalismo, provocar uma falta de compreensão do estudante, que não promova a aprendizagem. Então, essa é a visão do estudante. Eles acham que o professor precisa se apropriar mais dessas metodologias. Os métodos tradicionais ainda são importantes em alguns momentos, mas que não atendem mais à demanda do mercado profissional. Olha outro ponto, que o próprio estudante, a própria estudante, sinaliza para a gente. Que ainda que as metodologias tradicionais elas sejam válidas e sejam importantes, elas já não atendem mais à demanda de mercado. Não atendem mais o que o espaço profissional exige deles. Logo, é preciso inovar a metodologia, isso na visão do estudante. Que estudar por meio de novos meios é mais trabalhoso no início, mas possibilita uma aprendizagem significativa. É outra reflexão para a gente. Eles percebem que as narrativas digitais são mais difíceis. Elas promovem um processo de aprendizagem mais complexo para o estudante. Contudo, a aprendizagem é mais significante. A aprendizagem ela é mais profunda. Logo, ainda que eles cansem um pouco mais, eles conseguem aprender com mais qualidade, na visão deles.
E claro, a cultura tradicional ainda é forte e resistente, mas ela já não cabe nos ambientes educacionais. Vejam que há pouco tempo eu falei, que eles disseram que não atendia a demanda de mercado. E agora eles também sinalizam que o espaço de aprendizagem já não comporta mais a metodologia tradicional, que é preciso fazer algo diferente para promover engajamento, motivação e aprendizagem mais adequada ao que o mercado profissional hoje pede, E aí, quais são as considerações finais em relação a toda esta pesquisa, Os estudantes, eles percebem que as narrativas são importantes, eles percebem que as narrativas promovem neles um empenho maior, uma dedicação maior, que exigem deles aprofundamento teórico também mais robusto, para que eles consigam dar conta das atividades, que cansa um pouco mais e que é mais adequada ao que o mercado hoje pede. Por outro lado, eles têm receio que algum estudante, algum professor utilize a metodologia de forma banal, por não ter apropriação, por não ter, a capacidade de executar com perfeição aquela metodologia e, por conta disso, achar que está aprendendo menos, Então, teve estudante durante a pesquisa que sinalizou, mas professor, será que a gente não está aprendendo menos apenas trabalhando uma atividade prática em sala? E claro que isso foi desconstruído na discussão. Eles entendem e percebem que a metodologia ativa, a narrativa digital integrada ao espaço de ambiente de sala de aula, promove essa aprendizagem significativa, essa aprendizagem mais profunda, mas os docentes, os professores ainda precisam aprofundar, se apropriar dessas metodologias, para que o estudante sinta segurança também no docente. Então, isso é um pouquinho do que a gente conseguiu com a pesquisa. O texto vai estar compartilhado também no Codire para vocês vão ter acesso ao texto, vocês vão ter acesso a outras informações e, claro, meu contato, meu e-mail, a hora que vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa a mais sobre a pesquisa, fica à vontade. Então, foi um prazer falar aqui para vocês e até breve.